que não é comum a família Cal, quiser dar o seu lugar, se chama pra dentro, os cursos estão lá fora. Valeu. É seu? É, joga fora. Me presta aqui. Deixa eu guardar aqui. Vou botar aqui, pra não atrapalhar ninguém. Vamos agradecer a Deus. Não admito não. E pedir que o Senhor... Sempre quando tem Daia e Thalita, não há paz, né? É problemática, cara, ele é problemática. Paz, mas não há paz. Cara, me deixa em paz. Hoje, mais... Volta pra cá. Calma, pô. Mas hoje mais à noite também a gente vai ter um capítulo espetacular, capítulo 4 de Filipenses, tá? Vamos orar? Então quem puder fechar os olhos ou prestar atenção, vamos orar juntos. Deus, obrigado. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. É graça da parte de Deus. O Senhor nos atraiu para esse lugar hoje. Segundo a tua benignidade, Senhor, o Senhor quer falar conosco. Imerecidos, cada um de nós certamente não tem graça pessoal para oferecer a Deus para estar aqui. Nós carecemos da tua graça. Precisamos que o Senhor console e trabalhe em nossos corações. Precisamos que o Senhor faça uma grande mudança em mim, no Igor, em todos aqui, para que a palavra que vai ser pregada ela possa ser uma palavra eficaz, Senhor. O Senhor e seu Espírito vão trabalhar, porque nós somos, às vezes, e muitas vezes, duros de coração, intempestivos, orgulhosos. Então, quando o Senhor vem, quando o Senhor repousa o seu Espírito sobre a tua igreja, o Senhor realmente faz um milagre que só Deus pode fazer. Espírito Santo, é redundante dizer, mas o Senhor tem toda a liberdade para fazer o que quiser conosco. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão chegando, pedimos só que essa tarde toda e a noite também possam ser construídas nos teus planos e no teu coração, que nenhum de nós, Senhor, seja insubmisso contra a palavra de Deus, que nenhum de nós se afaste da verdade revelada e que em nome de Jesus, Senhor, possamos estar diante de Ti com a certeza absoluta de que nós precisamos de Deus, carecemos do Espírito Santo e nada podemos fazer senão pedir que o Senhor nos revista. Pai, que aqueles que estejam chegando também possam ser cobertos da mesma oração, possam estar diante do mesmo Deus, que Satanás, seus demônios, suas potestades estejam proibidos de entrar aqui, que esse trabalho seja repleto e guardado pelos anjos do Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor opere em nós um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a quem está chegando, ainda tem lugar aqui dentro, caso queira ficar. À vontade, também é possível, é até permitido. Nós estaremos hoje aqui estudando Romanos capítulo 9, vai passar uma folhinha aí. E tirar daqui um pouquinho umas, para que também eu e o Igor possamos ter. Depois a gente até divide a mesma chave. Eu vou te dar a chave. Bom, irmãos, Romanos capítulo 9 é um capítulo que é muito usado e às vezes inutilmente como um cavalo de batalha entre tradições teológicas. Mas o intuito que a gente tem aqui hoje não é verdadeiramente de criar nenhum tipo de dar... Pode colocar ali, Diego. De dar a Satanás nenhum tipo de ajuda enquanto desunir ou dividir a igreja de Deus. O nosso intuito de estar aqui estudando Romanos capítulo 9 é um intuito de unificar a igreja, mesmo que com algumas posições divergentes. Então a nossa ideia aqui hoje, mesmo quando a interpretação fugir aquilo que é talvez aquilo que você concorda ou acredita, a nossa ideia aqui hoje é trazer realmente unidade em termos de que somos do mesmo Deus, de que partilhamos da mesma graça, de que somos atraídos pela bondade e benignidade de Deus, somos unificados pelo sangue de Cristo, e é isso que hoje vai ser o mais alto que qualquer posição. Né? Vi que algumas pessoas estavam querendo vir, eram pessoas que costumeiramente fazem uso da palavra às vezes até para gerar uma contenda ou outra com relação a Armínio e Calvino, que é uma grande besteira, e que já tem feito muito mal com aqueles que, ao invés de dividir uma opinião e uma interpretação, dividem a igreja, né? Então, eu estava lendo antes do John Stott, Igor, e eu estava lendo o John Stott dizer um pouco o ponto de vista de vários teólogos acerca de Romanos capítulo 9.
e ele estava falando que esse capítulo, ele às vezes é comunicado por alguns teólogos, ele foi citando os nomes dos teólogos, né, no comentário dele de Romanos, e o John Stott falando que alguns teólogos acham que Paulo fez uma carta magnífica, com 8 capítulos sobre Evangelho, com 4 capítulos sobre como nos comportar e reagir em relação a esse Evangelho, e 3 capítulos que a gente precisa esquecer. Olha o que... Isso era uma linha teológica que o John Stott estava comentando que algumas pessoas têm, que pegar o 9, o 10 e o 11, deixa ele no canto, aquilo ali. Né? Outros teólogos, aí você tem teólogos brasileiros, por exemplo, aí, que vão para uma linha, talvez, se não liberal, uma linha neo-ortodoxa, que vão falar que Paulo estava louco, surtou, ele teve um surto psiquiátrico escrevendo Romanos 9, 10 e 11. Né? Não estou mentindo não, alguns já sabem aqui do que se trata, na necessidade de criar imunidade. Tinha outros também que falam o seguinte: se não fosse esses 3 capítulos, 9, 10 e 11, a carta não teria sentido. Eu fui vendo posições antagônicas, assim, gente falando assim, se não tivesse o 9, o 10 e o 11, Romanos não seria Romanos. Então são posições completamente, às vezes, divergentes, e eu acho que o que a gente vai buscar aqui hoje é um equilíbrio. Sim, a carta toda é magnífica, a carta é espetacular, cada capítulo que a gente tem estudado tem enriquecido toda semana um pouquinho mais. E as pessoas que têm compartilhado às vezes comigo aqui trazem coisas que eu nem imaginava que poderiam saber sobre aquele assunto. Nossa ideia hoje, então, né, já passando por aí, vou fazer também as suas considerações iniciais aí, é trazer à luz Romanos 9 numa perspectiva arminiana e numa perspectiva mais voltada ao calvinismo. Eu vou, obviamente, né, tratar da perspectiva arminiana e o Igor, vai tentar, quem está dizendo aí, trabalhar a perspectiva calvinista. Já entrando assim, antes da leitura, um pouco do contexto do que vai se tratar, o capítulo 9. Ele vem falando um pouco sobre a soberania de Deus e do livre-arbítrio de Deus, da vontade de Deus em escolher, Deus exercendo a sua escolha, de acordo com o capítulo que a gente vai ler. Também vem falando um pouco a respeito do verdadeiro Israel de Deus e da eleição, que aí a gente vai tratar. E também a respeito de uma aparente contradição, porque é o seguinte: Deus prometeu que por intermédio do Messias salvaria o seu povo. E, no caso, Deus prometeu a Abraão, fez um pacto com Abraão, de que da descendência dele sairia o Messias e tudo mais, e iria salvar o seu povo. Mas só que mais na frente, na carta, a gente vê que nem todos os israelitas são israelitas de verdade. Então, assim, aqui Deus está se referindo, a que tipo de israelita Deus está se referindo? Descendência na carne, um judeu normal que nasce com DNA de Abraão, ou um Israel espiritual, aquele que crê. E trata, e esse ponto a respeito da descendência de Abraão, ele também trata no capítulo 4 de Romanos, que também a gente já tratou aqui. Vamos ler o capítulo, e aí depois da leitura geral do capítulo, a gente tem uma discussão mais aprofundada. Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, que são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente, ou para sempre em algumas versões. Amém. Verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci de Esaú.
Que diremos, pois? É injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover compadecer. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia para com quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que me queixas ainda? Por quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar o que fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a mesma massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amado ao que não era amado. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado, como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que recorre da fé? E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu de fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Eu queria tentar passar uma ideia geral, e o Gabriel até me chamou a atenção sobre isso há 2 semanas atrás. Ele falou sobre, de repente, quando eu estiver tratando do assunto, falar primeiro assim, o aspecto, o eixo geral do assunto, para conectar tudo que vai vir. A posição arminiana, Jacob Arminio, teólogo holandês, falou sobre o capítulo 9 de Romanos numa perspectiva. E a perspectiva de Calvino, e em geral dos calvinistas, é uma perspectiva um pouco ou muito diferente. Então, assim, eu vou tentar colocar as duas, porque aí o que acontece? Quando eu falar, você sabe que eu vou estar falando num viés, num caminho. E quando o Igor falar, claro, tem texto que a gente vai acabar concordando. O Igor vai estar trabalhando mais uma perspectiva reformada calvinista. Eu acredito que seja. Né? De repente vai me surpreender e vai estar falando tudo igual a mim. Mas a ideia é a seguinte: os arminianos, eles creem e olham essa perspectiva, o Wesley leva essa perspectiva, Armínio e outros teólogos remonstrantes, da seguinte forma: de que o capítulo 9 tipifica 2 povos. E tipifica a ideia de que pelas obras nenhum povo será escolhido, por mais que lhe pareça o povo mais está seguindo à risca aquilo que Deus quer. Porque Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Então, se Deus quiser ter misericórdia dos gentios, Ele tem. Se Ele quiser ter misericórdia dos israelitas, Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Então, a perspectiva arminiana é de que a gente vai trabalhar tipos em Romanos capítulo 9. Aí o Igor me corrige. A perspectiva calvinista, ela vai trabalhar uma perspectiva mais individual. Quando ele está falando de eleição, quando o calvinista pensa em eleição, capítulo 9, ele está pensando na eleição do indivíduo. Quando o arminiano está pensando na palavra eleição, que é uma coisa de predestinação, de um destino pré-traçado por Deus, o arminiano está pensando numa questão corporativa, de um corpo de pessoas ligadas a isso. Compreende? Está claro? Ou não? A gente vai esclarecendo cada vez mais, porque os tipos vão aparecer. Então, a percepção arminiana é uma percepção mais de Romanos 9 como sendo um tipo, figuras, e a percepção calvinista mais dentro do indivíduo, da escolha do indivíduo, de Deus ter escolhido aquele indivíduo ao invés de outro indivíduo por sua misericórdia. E esse vai ser mais ou menos o caminho que a gente vai estar traçando. E às vezes a gente vai se combinar, porque não vai falar desse assunto, a gente vai falar a mesma coisa.
Então, no capítulo... Pode começar, à vontade. Então, esse ponto é ponto pacífico, que é o comecinho da carta. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando testemunho em minha consciência no Espírito Santo. Quando ele diz em Cristo, segundo o comentário de Calvino, ele está falando assim, ó, eu falo conforme Cristo, segundo Cristo. Não minto. Isso era para tirar qualquer tipo de hipocrisia que pudesse parecer, porque Paulo já não era muito bem visto pelos povos judeus em si, por ser considerado um traidor, digamos assim, que ele mesmo se referiu como um fariseu de Cristo, e não um seguidor ali à risca, mas da tradição judaica. Ele já se identificava como apóstolo de Cristo, como fariseu do Evangelho de Cristo, ele já se identificava dessa forma. E ele fala, digo a verdade, não minto. Esse não minto é justamente para tirar qualquer tipo de aparência de hipocrisia, ou então de, sei lá, tipo um engano, ou qualquer coisa, uma dissimulação, essa é a palavra. Por isso que ele fala, não minto. E ele reafirma, dizendo, dando testemunho em minha consciência no Espírito Santo. Quando ele diz também, dando testemunho em minha consciência no Espírito Santo, ele está invocando o Espírito Santo como testemunha de que o que ele está falando é verdade. Ele usa três frases para dizer a mesma coisa. Ele está reafirmando, chamando a atenção dos judeus para o que ele vai dizer a seguir. E assim, a questão da testemunha também é de suma importância para o judeu. A gente vê na própria passagem, em Mateus 18, aí começa no 16, a respeito da expulsão de um membro. Para você expulsar de um membro da igreja, você necessariamente tem que ir arguí-lo. Aí se você não ganhar ele, você volta, pega 2 ou 3 testemunhas e vai até ele para tentar ganhar um cara. E se a pessoa não quiser, você volta, mas você volta com testemunhas de que o que você está falando é verdade. Então essa questão da testemunha é de suma importância. Também da mulher pecadora, que era para ser apedrejada. As pessoas que levaram ela foram as testemunhas dela. Então, tipo assim, era a confirmação de que ela tinha cometido o crime de adultério. E outra também, em Isaías 1, onde Deus, o próprio Deus, para acusar o povo, para demonstrar que o povo está pecando, ele invoca céus e terra. Em Isaías 1, como testemunhas, como provas vivas de que o povo está errado nos seus caminhos. Aí no 2 ele diz, que tenho grande tristeza, contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Antes de tratar do assunto específico de soberania de Deus, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito significativa. Ele fala que o fato dele saber que tem pessoas que estão destinadas ao inferno, ele não fala isso com qualquer alegria, qualquer sorriso ou qualquer tipo de arrogância. Antes ele tem humildade e tem compaixão e amor por aquelas pessoas que se perdem. Infelizmente eu já pude presenciar pessoas falando a respeito da eleição como se fossem superiores, tipo, eu sou eleito e quem não é, paciência, eu sou eleito, então glória a mim, sabe, eu sou eleito. E o apóstolo Paulo, ele nunca diz, quando ele vai tratar especificamente da eleição individual na perspectiva calvinista, ele não fala com essa arrogância toda que em muitos lugares se falam. E outra coisa, ele fala ser separado de Cristo. Quando Calvino foi traduzir, ele botou anátema, e eu acredito que algumas bíblias também esteja essa palavra, anátema. Uhum. Também na perspectiva de Calvino, que é a que eu estou me baseando, ele descreve que anátema seria separado, mas eu também já vi como se fosse maldito. Imagina, separado de Cristo. O apóstolo Paulo não está dizendo que ele seria separado de Cristo nesse contexto terreno, no sentido de que separado de Cristo aqui na terra, você não ceiar, você não compartilhar do evangelho e não ter comunhão com os irmãos, basicamente, e nem batizar, que o apóstolo Paulo tinha autoridade. Mas ele não está quando ele fala assim, desejo ser anátema, separado de Cristo, ele não está se referindo a essa vida apenas, ele está se referindo ao inferno. Por quê? Quem não está em Cristo não vai ser salvo. E se ele for separado de Cristo, o destino dele é o inferno, inevitavelmente. Então, antes de tratar da soberania de Deus na eleição, o apóstolo Paulo fala que, por amor dos que se perdem,
ele desejaria até mesmo, se fosse possível, ser anátema. E outra coisa também é o amor de Paulo pelos que se perdem. Quando o apóstolo Paulo, antes de formular e coisa e tal, ele estava refletindo a respeito dos que se perdem, ele os amou, sabe? E o apóstolo Paulo, a gente sabe, ele deu a vida pelo ministério dele, em prol da evangelização e de salvar pessoas. E algo também que deve ser produzido em nós. Quando a gente fala de soberania, antes de produzir qualquer tipo de passividade, do tipo, Deus é soberano, ele vai fazer o que ele quiser. Isso, de modo algum, nunca se refletiu no apóstolo Paulo, nos pais ou em qualquer outro cristão que crê que Deus é soberano. A soberania de Deus, a eleição dada pelo próprio Deus, ela não produz passividade. Antes, ela era o combustível de missões, sempre foi. Combustível de missões sempre foi a questão da soberania de Deus. John Stott, inclusive, vai falar que, numa visão calvinista, numa visão predestinativa calvinista, nenhum calvinista sério crê que achar que Deus de fato escolhe pessoas ou não poderia desmotivá-lo, porque ele tem o fogo do Espírito Santo. Aqui tem na sua folha que você recebeu 9.3, anátema, maldito, né? Essa expressão paralela, aquela que Moisés, quando no episódio do bezerro de ouro, revela o tipo de amor que o apóstolo ama seu povo. Aqueles que puderem lembrar, né? Êxodo 32 vai falar assim, Moisés: Senhor, eu te peço, risca-me do teu livro, caso não perdoes esse povo. Então Moisés ama o povo de tal forma que depois daquele episódio do bezerro de ouro e tal, lembra do bezerro de ouro e tal? Que o povo fez um bezerro, adorou, quando Moisés foi pegar as tábuas, o povo voltou, o povo já estava naquela safadeza, lembra disso? O povo estava em orgia, estava uma loucura, o negócio estava pegando, né? Quando Moisés viu aquela rede toda, ele falou, que eu vou... Aí quando vai conversar com Deus, o que acontece? Moisés intercede, se posiciona naquela posição do Cristo e vai falar o quê? Risca-me, te peço, risca-me do teu livro. Ou perdoa esse povo. Lindo, né? Essa é uma posição de amor para um pastor amando as suas ovelhas. E aí Paulo faz aí talvez uma possibilidade de relação com esse texto, né? De anátema, de se colocar na posição de interceder por um povo. E aí quando a gente pensa na posição de Jacob Armínio sobre isso, a gente vai entender sobre uma perspectiva de povo. O verso 4 vai falar: são israelitas, pertencem à adoção, também à glória, às alianças, à legislação, ao culto, às promessas. Deles são os patriarcas, dele também se descendeu o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito, para sempre. Amém. Essa vírgula aqui no verso 5 não existe no original grego, o que deixa bem claro que Cristo é Deus. Dê uma olhada no verso 5 antes que a gente prossiga para a explicação. Verso 5 vai estar assim, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual quem? O Cristo. O Cristo é Deus. Essa vírgula não está no original grego. Até mostrei para alguns aqui em oportunidades, né? Raquelzinha já viu? Essa posição ali não está lá. Significa que a frase mais correta aí seria: segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito. Jesus é Deus. Paulo está afirmando que Jesus é Deus. Isso é muito importante numa explicação sobre trindade, sobre deidade, para falar com o testemunho de Jeová, ou mesmo para sua própria edificação pessoal, a certeza da afirmação paulina. Pedro também vai afirmar que Jesus é Deus. Fala, então, tecnicamente, não existe uma trindade, é tudo uma coisa só. Não, a trindade existe. O que acontece, eu estava explicando isso ontem, legal se perguntar, eu estava explicando para algumas meninas de uma escola, a gente estava fazendo um culto não, a gente está fazendo um estudo bíblico terça-feira, numa outra escola que eu dou aula, na hora do intervalo. E nesse intervalo a gente tratou da trindade. Eu gosto muito da explicação do Jonathan Edwards, que fala do filho como gerado no amor do pai. Mas enquanto Deus, nunca houve um dia onde Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, não existissem. Para nós é muito difícil pensar em um ser com 3 pessoas, porque todos nós somos acostumados a seres com uma pessoa. Esse ser a qual chamamos Deus tem 3 pessoas, embora não sejam 3 deuses. Isso nos é difícil porque isso foge à nossa natureza humana. Isso é além daquilo que nós vivemos como relação. Então essas 3 pessoas são um único Deus, únicos em substância, únicos em conceitos morais, mas 3 pessoas. Então também são 3 formas de se... Pode falar.
são 3 formas de qual a droga é ele se revelar à humanidade. Isso aí. Então, assim, sua natureza ele é um, mas ele quis se revelar em forma de 3 pessoas, por exemplo. Jesus como filho ao Pai, como no Antigo Testamento é sempre mostrado, a visão de Pai no Antigo Testamento, e o Espírito Santo, que é sempre aquele provedor, que está a ação. Então, enfim. Se Jesus não fosse alguém separado do Pai, as conversas do Novo Testamento seriam uma grande piada de um homem falando com ele mesmo. Mas não, Jesus falando com o Pai existe em termos de separação enquanto pessoa, embora a sua substância seja a mesma. O Filho é gerado do Pai. Eu gosto muito de dar um exemplo, embora que seja um exemplo bem distante. A mulher, quando gera um filho, quando a mulher é fecundada pelo um sêmen, ela gera um filho, mesmo que ela grite alto, dizendo: eu não quero filho, eu não quero filho, eu não quero filho, o filho vai continuar sendo gerado. Jesus é gerado do Pai, não como quem é feito, mas como quem de fato é da substância do Pai. Mas não no sentido de que o Pai teve em si mesmo um dia, falou: Pai, vou criar um segundo. Não, nunca houve um dia onde o Pai, existindo, não existiu o Filho, e da relação perfeita entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo é gerado dessa relação perfeita, da mesma forma como Jesus é gerado do Pai. E a menina falou uma coisa bonita ontem, numa simplicidade dela, falou assim: então são uma família? Então é por isso que Deus gosta de família. É interessante ela pensar tão rápido assim, mas sim, a Trindade são 3 pessoas e de fato Deus nunca esteve só. E Deus não pensa em solidão, tanto é que ele vai falar que a imagem de Deus é o homem, mas enquanto unidade daquilo que homem e mulher representam, e expõe essa imagem. Né? André, então Deus tem 3 personalidades? Se você chamar personalidade como a gente usa, no sentido de dizer que são 3 pessoas que pensam completamente diferente, que 6 pessoas que podem até discordar entre si, não. Mas se você disser que são 3 pessoas que sim têm particularidades em termos de serem personalidades distintas, até Jesus chega e fala assim, em dado momento, fala assim: o Pai, o Filho a gente perdoa, mas o Espírito Santo não perdoa esse pecado. Ele vai falar de um pecado que o Espírito Santo não perdoa. Existem traços de personalidade, sim, mas eles não se distinguem enquanto moral, conduta, desejo, vontade, iniciativa. Você está entendendo? Eles se concordam por serem da mesma substância. Mas, de fato, a Trindade é algo que é além daquilo que nós conseguimos chegar no máximo. Santo Anselmo dizia: creio para que possa entender. Então, pensa aí, né? Então é o seguinte também, que eles não se completam. Eles são completos em si. Então, assim, essa ideia de que um não deveria ser o outro, de um completar o outro também não faz. É romântica, né? Foge ao conselho, de fato. Rapidinho, Ian, rapidinho. Ó, o que se diz é que a Trindade é uma unidade composta. Tipo, é uma unidade composta. Que nem quando fala assim, marido e mulher serão uma só carne. Esse uma só carne, no hebraico lá, se refere a uma unidade, mas composta, entendeu? Por isso que assim, pode ficar tranquilo para afirmar: existe Trindade, mas é uma unidade, mas composta de 3 pessoas distintas. E guardando a proporção de estarmos falando de um ser que não é humano. Exato. Isso é muito importante, porque a gente fica tudo pegando o humano e medindo o mundo, que é quase que automático. Tudo que eu conheço nasceu. Então a gente está falando de um cara que não nasceu. Não houve um dia onde Deus nasceu. Como explicar isso? Como é que eu começo a explicar isso? Eu não começo a explicar isso. Eu não tenho uma pauta para aqui. Não, vamos explicar agora como Deus surgiu. Deus não surgiu. Então não tem nem como começar a explicar o surgimento de um Deus que não surgiu. Faz uma lista aí dos pecados que você perdoa, tá precisando. Blasfêmia. Só para ver se eu vou tentar direto, você vai ver. Não, na verdade, o blasfêmia não seria. Não, é incredulidade. A incredulidade é um pecado que comumente é atribuído a essa explicação. Mas se a gente puder falar dela em outro momento, seria bom, só para não perder o fio de Romanos 9. Entendeu? Não. Olha, quem está muito preocupado, muito penalizado por ter pecado contra o Espírito Santo, certamente ainda não fez, porque um dos traços é você estar totalmente insensível a essa voz do Espírito, né? Não, nem sensível, porque a gente tem um medo absurdo mesmo, tipo... Cagaço, né? Cagaço, tudo bem. E aí, eu queria que os irmãos pudessem pensar o seguinte:
que nessa trajetória que eu vou traçar, e o Igor já deixou claro aqui a predestinação sob o ponto de vista do indivíduo, né? Falando assim, de que Paulo ressente a preocupação de não estar falando de predestinação do indivíduo com prazer. Ele vai para o inferno, ele vai para o céu. Realmente, um calvinista que de fato pensa em termos de predestinação individual, ele não pode estar falando sério, porque ele está animado com isso, né? Inclusive, decretos horrendos, como é que é o nome disso em latim? Acho que é decretos horrendos. Terríveis. Pô, imagine, o cara mesmo que criou a conceituação, ele acha que o negócio não é fácil. Então eu vou ficar rindo disso de forma alguma. Mas como é que a visão arminiana pensa a esse respeito? Em termos de povos. Repare que a gente vai